Está começando 98 Talks. Rede Mais Record TV. 19 horas em ponto, estamos entrando no ar com mais uma edição do 98 Talks, um resumo das notícias do dia, sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene, desinfecção para sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte. Você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá também tem a aba chat. Você pode conversar com a gente. Estamos além da Rede 98, com a 98 FM, com os canais 198, 698 da NET, no 98live.com.br, nos nossos aplicativos disponíveis na Apple Play e na Google Play Store. Está lá para você pegar. Nós estamos conectados também na Rede Mais, que é afiliada da Record TV, mais de 200 municípios no interior do estado. Você no sul de Minas, Varginha, sede. Você na Zona da Mata tem como sede Juiz de Fora, e no norte de Minas, Montes Claros. Participe conosco, então, por todas as nossas redes sociais, @Rede98 Oficial, @Rede Mais HD, ou nosso WhatsApp, claro, 993169898. Boa noite, Antônio Claré Júnior, queimado, foi à praia, aproveitou-se dos benefícios da vitamina D, do sol que Deus nos privilegia nessa imensa faixa litorânea desse território tupiniquim. Boa noite, Antônio Claré. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Rodrigo Carneiro, boa noite a todos que nos acompanham no Talks, meus amigos Talkers. Depois de uma semana tomando muito sol, graças a Deus estou aqui de volta para a gente debater as notícias do dia. É só você ver a diferença de tonalidade que vai aparecer aí no seu vídeo. Eu, branquelo, daqui de Belo Horizonte com muita chuva, Rodrigo Carneiro, do frio da Flórida, e Antônio Claré, com o ar litorâneo, aquele ar de quem, além de desfrutar do sol, comeu boas cascatas de camarão, tomou boas bebidas importadas. Antônio Claré pai estava junto, não? É claro, porque senão não teríamos os camarões, as bebidas importadas, aí ia ser um negócio mais leve, né? Bem um capeta ali de Porto Seguro, uma coisa assim. Mas como tinha o Claré sênior, ficou mais tranquilo. E antes que venham piadas, passei protetor na careca e não queimei. Perfeito, mas Antônio Claré Sênior, então, que eu tenho certeza patrocinou bons vinhos nessa boa conversa lá do sul da Bahia. Rodrigo Carneiro, boa noite, Rodrigo Carneiro, tudo bem com você? Tá pensativo, cabeça baixa? Diga lá, tudo bem com você, Rodrigo? Seu microfone está fechado. Não fosse esse problema. Não fosse esse problema. Liga o microfone. Agora sim. Agora sim. Vocês têm que ter paciência comigo, eu comecei agora. Boa noite, Paulo Leite, Claré, a nossa audiência da Rede 98 e da Record TV. Um prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira maravilhosa, sem chuvas por enquanto. O céu hoje amanheceu um pouco nublado e tudo, calor, né, em Belo Horizonte. Claré, usando esse autobronzeador dele, que ele comprou aí em terceira mão, que eu acho que ficou uma cor meio alaranjada, tá parecendo Simpsons, viu, Claré? Não tá legal isso aí não, mas tá divertido. Mas vamos que vamos, terça-feira promete. Vamos lá então, vamos falar primeiro que cuidar da higiene e da desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém vai entrar num hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras que une alta performance e economia. Estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria que tem distribuição em 7 estados. Se você estiver interessado, é claro que está interessado, quer manter sua empresa limpa, higienizada, seu hotel, sua clínica, tudo que você tem aí. Então, olha, distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em seu eterno périplo de digladiar com o excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ele que é o relator do inquérito que apura a divulgação de informações sigilosas sobre uma investigação de ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro,
Ele deu um prazo, até 28 de janeiro. Ele quer que Bolsonaro seja ouvido pela Polícia Federal. Em agosto de 2021, para quem não se lembra, Bolsonaro divulgou em redes sociais o link com a íntegra do inquérito sigiloso da PF. Um hacker teve acesso ao código-fonte das urnas, mas não teve nenhuma consequência, já que isso não possibilitou nenhum tipo de alteração na votação, segundo o inquérito, inclusive, concluído pela Polícia Federal. Esse inquérito divulgado pelo presidente ainda está em curso, ou seja, não foi concluído pela PF. Segundo a lei, o servidor público tem obrigação de proteger informações sigilosas e Bolsonaro é um servidor público. Como vem mais esta cena dos próximos capítulos, ou seja, do capítulo atual entre Alexandre de Moraes e Jair Messias Bolsonaro? E eu ando muito desiludido, sabe, Paulo Leite, com muitas coisas. O pessoal está pagando caríssimo na gasolina, caríssimo na carne, no supermercado. O dinheiro vale cada dia menos. Cada vez menos se tem saúde, cada vez menos se tem alegria nesse país. E a gente preocupado com bandeirinha da festa. Sabe como é que é isso? Cor de bandeirinha da festa. Em vez de se preocupar com a fonte de financiamento da festa, quem vai dar o show, quem vai cantar, o que vai ter para comer, a cor da bandeirinha. Tem hora que a cor da bandeirinha no Brasil vale muito mais do que o conteúdo da festa. Isso está todo dia assim, gente. A gente está perdendo tempo com alguns debates. Quando eu falo a gente, não é a gente aqui no Talks, não. O Brasil, os governantes do Brasil, leia esse governantes, estou falando do Bolsonaro, não, Bolsonaro também. Deputados, senadores, ministros do STF, enfim. A gente está perdendo muito tempo com coisa que pouco altera nossas vidas. Eu não sei se vocês já leram um filósofo, que chama Taleb, não sei como é que fala. Taleb, ele é um matemático. Nicolás Nassim Taleb, ele é um matemático. Isso, Nicolás Taleb. E também um filósofo, né? E ele, eu estava lendo uma ideia interessante dele que num primeiro momento me pareceu absurda, mas depois fez total sentido. Uma certa quantidade dos políticos, uma certa quantidade daqueles que definem a vida das pessoas, devia ser tirado na sorte. Na sorte. Primeiro que você ia afastar interesses e investimentos que tem algum interesse escuso, e segundo que você ia trabalhar ali com aquela questão da instabilidade, que às vezes é muito positivo. Eu fiquei viajando nessa ideia, mas você sabe que para o Brasil tem hora que faz sentido? Mas eu vou te falar, sabe, quando a gente está vendo uma artista dessa que já está no esquecimento, fazendo tudo para aparecer a todos os custos, e artista eu estou colocando homem e mulher, tá? Vale para os dois. E acaba tendo umas manchetes bizarras que a gente vê nos portais, tipo, Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. Quando você vê que parece que falta a notícia, o Alexandre de Moraes ele sofre com essa ausência de fatos e manchetes, e aí acaba que ele cria aí as suas factóides, suas manchetes, e atua dessa forma. E, como bem o Paulo disse, essa briga entre ele e Bolsonaro, ele sabe que tudo que ele fizer vai render uns holofotes, ele gosta disso, por mais inútil que possa ser aquilo que ele está fazendo. E o ridículo, ele acaba que não reconhece que é ridículo, e esse acaba se excedendo de uma forma que também eu acredito que é desnecessário. Temos assuntos muito mais importantes para serem tratados, não estou nem colocando na pauta com relação ao tema em questão, por ser do Bolsonaro ou de qualquer outro, mas é aquelas discussões que a gente vê no Supremo, que a gente às vezes tem uma vergonha ou enxerga que a gente está vivendo na Suíça, para que ele possa parar o tempo dele e cuidar de assuntos tão supérfluos e pequenos como tal. Uma pergunta para o Claré, depois eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. Claré, eu vou só provocar discussão aqui, tá? Vou botar lenha na fogueira, pimenta não vai tapar. E detalhe que nós não combinamos perguntas, hein, Paulete? Hoje tivemos uma discussão sobre isso. Aqui ninguém combina nada, não. É na hora. Ainda bem. Que vem. O dia que combinar, eu sou o primeiro que saio dessa brincadeira. Mas vamos lá. Você disse que precisamos olhar quem vai levar o chopp para a festa, o salgadinho da festa, o show da festa. Então eu vou, em cima da sua afirmação, fazer uma pergunta. E depois eu farei duas, vou fazer as duas de uma vez. Eu gostei da ideia do sorteio. E então eu vou fazer as duas perguntas. A primeira delas, o governo está fazendo a sua parte em bancar essa festa com alimento, com estrutura, com segurança? Segunda pergunta, como é que seriam escolhidos aqueles que são sorteados? Eu gostei da ideia do sorteio.
Diga, Claré. Pois como é que seriam escolhidos, eu não sei. Eu trouxe a ideia do Taleb aqui, que me parece que é um cara que já tem admiração do nosso querido Rodrigo Carneiro. Eu não conhecia, estou conhecendo agora seus textos, seus artigos, seus livros, e ele não explica exatamente, seria um sorteio. Honestamente, eu misturaria com o Hayek, né, que falava que as pessoas só poderiam se disponibilizar a governar uma vez na vida durante 10 anos, aos 45 anos de idade. E os seus eleitores seriam só as pessoas de 45 anos de idade. Então a gente pode fazer uma mistureba aí, um samba do crioulo doido e chegar em alguma coisa interessante aí. E olha que ponto nós chegamos, gente. Nós estamos viajando aqui de tão insatisfeito que a gente está com a política brasileira. Agora, sobre a festa, sobre se o governo está conseguindo... Paulo, eu vou ser honesto. Eu acredito que tem muita coisa nesse governo que está errado. Estou falando do governo federal. Por que eu estou falando federal? Porque, para quem não sabe, 2/3 dos recursos financeiros do Brasil estão na União, né, no governo federal, e 2/3 da competência legislativa também é da federal. Então, é Brasília que manda no Brasil. Tá? Então, se a coisa está boa ou ruim, 2/3 da culpa é de Brasília. E aí, Paulo, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que o governo federal, eu acredito que ele até está se esforçando, mas ele tem as limitações dele que dependem de reformas profundas. A gente não teve as reformas que a gente precisa, a gente não teve a reforma tributária, administrativa, uma previdenciária decente, essa aí vai acabar daqui 8, 7 anos, já vai precisar de outra. Então, por um lado, o governo está fazendo o que pode, a gente tem que lembrar que teve uma pandemia que não acontece há mais de 100 anos, mas por outro, sinto que falta nele uma vontade, um empenho de fazer as importantes reformas. E, honestamente, o outro governo aí que parece que está com grande chance de ser vitorioso, nós estamos falando aí do PT e do Lula, já andou falando, né, que não gostei da reforma trabalhista, vamos revogá-la, vamos reestatizar estatais, vamos regulamentar mídia, imprensa. Assim, eu não estou vendo luz no fim do túnel. O que vai nos salvar, gente, são reformas vindas do Legislativo para que o Executivo possa realmente trabalhar. O que vai nos salvar talvez fosse uma nova leitura da Constituição desse país, porque a lei principal do país, ela é uma lei que, como você mesmo já disse aqui, assegurou muitos direitos, mas não falou sobre os deveres do cidadão. E isso faz um país que é capenga, que é mulambo nas suas decisões. E as pessoas, né, Paulo, e assim, até para embasar, né, às vezes alguém está nos ouvindo, nos assistindo, falando, de onde que o Paulo Leite tirou isso, que tem muitos direitos? Existia um contexto histórico. Nós estávamos saindo da ditadura, uma coisa maluca que eu, graças a Deus, não vivi. Paulo Leite talvez possa falar um pouco mais. O que eu sei dela através de livros, eu até indiquei aqui do Matheus Leitão, meu amigo Matheus Leitão, que fez um livro em nome dos pais, coisa maravilhosa. Você fica assim, dá vontade até de chorar, de ver sentir que foi a ditadura. Então, naquele momento, havia um contexto, olha, vamos super proteger os cidadãos. Mas aquele momento passou e, infelizmente, o cidadão virou um vagabundo. E a gente precisa de uma Constituição com mais liberdade e menos estatismo. Perfeito. Rodrigo Carneiro, nós estamos falando em lei. Existe uma lei que obriga o servidor público a manter sigilos. Eu vou até dizer que isso nem é uma questão só do servidor público. Eu, por exemplo, trabalhei já em cargo de confiança. E um cargo de confiança numa empresa privada, você assina documentos em que você diz, olha, alguns dos assuntos aqui abordados, algumas das informações que eu terei, eu não poderei divulgá-las publicamente. O presidente divulgou um inquérito sigiloso. Ele não transgrediu a lei, Rodrigo? Paulo, eu não sou um especialista em direito, mas a partir do momento que está escrito sigilo no inquérito e ele é divulgado pelo presidente, ele está errado, ponto. Agora, qual é o crime que se incorre, quais são as consequências, eu não tenho a menor condição de opinar. Mas é da natureza do Brasil a gente interpretar a lei, a nossa Constituição, da forma como nos convém. Isso vale para o STF, infelizmente não vale para o cidadão comum que tem aí a sua vida para manter, né? O STF ele tem essa liberdade de interpretação criativa no qual qualquer outro poder, ou até mesmo nós, meros da população, não temos essa competência.
Mas isso incomoda não só a mim, mas a muitas pessoas da área do direito, não só os advogados, mas as pessoas que também atuam diretamente na questão da justiça, e que essas interpretações criativas e cada dia que passa mais nebulosas e complexas, isso mais atrapalha do que ajuda. O Claré já falou isso inúmeras vezes. A gente tem aí um livrinho que ele deve ser respeitado e que, infelizmente, ele não é lido na forma como ele deveria, ele é interpretado. E aí, essa interpretação, às vezes, a gente se perde. Você quis dizer que Constituição não é poesia, né? Constituição é texto prático. Deveria ser, né? Constituição é texto prático e não é poesia. Muitas vezes ela vai contra a nossa liberdade. Quero trazer aqui um fato que aconteceu na pandemia, que eu me lembro que me posicionei sobre isso, muita gente ficou assustada. Eu disse, chegou um ponto, eu não sei se vocês vão se recordar, um ponto em que a coisa estava assim, 100% de leito ocupado, a gente estava realmente num momento muito problemático. E tinham alguns dizendo, não tem que fechar nada, não tem que fechar. E eu me recordo e falei, gente, vamos lembrar que a gente tem Constituição boa ou ruim, a gente tem. Se eu sou um prefeito, se eu sou um governador, se eu sou um presidente, tem um ponto, não estou falando a pandemia inteira, acho que durou 2 meses, alguma coisa. Se você não tomar certas atitudes que são ruins para o cidadão, sim, você responde por improbidade. É uma doideira isso. Se você não tirar direito das pessoas, você vai pagar o pato, graças à nossa Constituição. Bom, eu conversei com Brasília hoje à tarde, com mais de um interlocutor em Brasília, esse giro que eu faço das informações. Dizer que o ministro Paulo Guedes está descontente no governo Bolsonaro é mentiroso, é falacioso. Mas dizer que ele está incomodado não é não. Ele e a equipe econômica estão muito incomodados, principalmente com a possibilidade de uma farra fiscal que pode ser feita pelos aliados do presidente Bolsonaro, particularmente depois da vinda de Ciro Nogueira, o senhor Centrão, da ida do presidente Bolsonaro ao PL com Valdemar da Costa Neto, toda a sua trupe pressionando o presidente. De acordo com assessores do ministro Paulo Guedes, o resultado dessa farra pode criar uma turbulência na economia, trazendo mais inflação, e mais juros. E isso pode até prejudicar o presidente Bolsonaro no período eleitoral, se no período eleitoral a gente tiver uma economia mais apertada ainda. Guedes está sendo pressionado e os aliados do presidente querem que ele encontre no orçamento da União espaços para atender a pedidos. Por exemplo, ontem foi pedida a inclusão de mais famílias no Auxílio Brasil. Integrantes do governo querem que o benefício seja pago para mais de 20 milhões de famílias. Obras, então, estão a pressão danada, as mais variadas possíveis. E aí está tendo um desgaste entre a posição que mantém o ministro Paulo Guedes e a sua equipe econômica, particularmente a sua equipe econômica, porque o ministro Paulo Guedes, embora tenha perdido alguns nomes, ele levou pessoas de bom saber, de conhecimento específico para a sua equipe no Ministério da Economia. Muita gente dentro do Ministério da Economia quer segurança econômica para, inclusive, defender a imagem do presidente Bolsonaro na próxima campanha. Como é que vocês veem isso? Porque é estar entre a cruz e a caldeirinha. Eu não libero dinheiro e perco o apoio dos meus aliados, e o Brasil, política, infelizmente, se faz com aliados e menos com votos, mais com aliados e menos com votos, ou então eu escancaro as portas da esperança e lá na frente eu vou ter que pagar uma conta ou deixar para alguém pagar essa conta. Pois é, vão dizer que... Eu vou falar um negócio aqui que vão dizer que eu sou bolsonarista. Não sou, já aviso, mas eu quero que vocês reflitam. Eu sinto que o Bolsonaro chegou lá em 18, né, com aquela proposta, e ele comprovou que ele tinha aquela vontade. Haja visto os nomes que trouxe. Paulo Leite não citou aí, mas poderia ter citado. Além do Paulo Guedes, que sim, é um dos grandes liberais da história do Brasil, o Ebel, né, o Paulo Ebel, o Salim Matar, o próprio Macorde, que está lá. Tem vários nomes muito bons que foram levados, né, na equipe econômica do Bolsonaro. E eu me recordo que a gente, quando ele foi eleito, falava, não,
Quem diria que teríamos pastas, ministérios ocupados por técnicos? Você lembra disso, né, Paulete? Antes eram só deputados, não por técnicos. Eu não sei, eu tenho a impressão que ao longo do governo ele falou, gente, eu não vou fazer nada, assim, eu não vou conseguir fazer nada. Pensando de forma liberal para a economia, né? Que ele não é liberal nos costumes, liberal na economia. Eu não vou fazer nada, eu vou ter que entrar na dança que eu sempre dancei aqui nos últimos 27 anos. Essa é uma impressão que eu tenho. E agora ele está naquele momento onde ele tem um compromisso com o Paulo Guedes, né? Um sonho talvez, mas ele está vendo que não vai para frente. Então, gente, independente de quem a gente colocar lá, pode ser Moro, Dória, Dávila, Lula, quem for, Bolsonaro, eu sinto que o legislativo, nós já vivemos um parlamentarismo no Brasil. Então, foca no seu legislativo. Não vota por causa que é amigo, não. Não vota porque alguém foi bom para o seu bairro, não. Dá uma avaliada se essa pessoa pensa mais ou menos como você, se ela quer quebrar quer quebrar essa onda de desgraça brasileira. E como que ela vai quebrar? Primeiro passo, reduzindo partidos. Senão vai ficar nisso aí, gente. Isso que a gente vive é banco de negócio de partidos. É isso que é centrão, é isso que é esse tipo de negócio que acontece hoje. Então, eu nem sei por que eu falei isso, Paulo. O que eu quero dizer é que nessa queda de braço com o Brasil hoje, ou como é desde 88, dificilmente a técnica vai vencer a política. Rodrigo, antes de você falar, eu queria falar para o Claré que eu também tenho uma outra questão para levantar com ele já, viu, Claré? Prepare-se para mais uma conversa. Diga lá, Rodrigão. Paulo, eu acho que você é mais polêmico ainda, porque eu acho que agora eu vou conseguir fazer o ódio dos bolsonaristas e lulistas. Eu acho que todos esses projetos de incentivo e de dinheiro, distribuição de auxílio nesses momentos, principalmente próxima campanha, é populista e o intuito é 100% eleitoreiro. A gente tem uma taxa de desemprego muito próxima do que era a Dilma, que não era conseguiu ser pior do que a pandemia, né? A gente tem que lembrar bastante e a matemática não nos deixa mentir. Se eu estiver equivocado, me corrijam. Na época da Dilma, ninguém falou sobre... Você está equivocado para melhor para ela, porque ela foi pior mesmo. Foi desemprego e PIB piores do que a pandemia, não foi igual, não. Então, a Dilma conseguiu ser pior na taxa de desemprego do que a pandemia inteira. Então, naquela época, não se dizia absolutamente nada em criar um auxílio extra, aquele que já existia até então do Bolsa Família. E aí entra nessa pauta do auxílio emergencial, pós-pandemia. Na minha visão, o auxílio deveria ser dado no momento no qual a economia ainda estava em colapso e a gente não tinha uma expectativa de retorno da economia. No caso agora, a gente vê que não existe essa expectativa por conta da ingovernabilidade que o governo atua. A gente falou aqui claramente, a gente vive um parlamentarismo e não um presidencialismo. Deveria ser um presidencialismo, mas não é. A gente tem um problema no qual o Congresso nosso ele é 100% contaminado e atua voltando para gerenciar os seus interesses e não do povo. O que deveria ser discutido, muito mais do que dar dinheiro para as pessoas, é criar desenvolvimento econômico para a população, é fazer com que o Estado atrapalhe o mínimo possível a criação de emprego, de empresas, que as empresas consigam trabalhar de forma mais rápida e consigam contratar melhor, que desenvolvam regiões onde tem aí um índice de desenvolvimento baixíssimo, e isso não é discutido, sabe por quê? Porque não é interessante para eles. Eles não querem isso, eles querem que o povo fique refém desses auxílios. Então, a minha opinião, eu sou radicalmente contra. A gente não tem hoje uma taxa de desemprego que justifique o auxílio. Não justificava no passado, não pode justificar no presente. A gente tem que ser claro e direto. Dói, é ruim. Poxa, coitado das pessoas, você está sendo insensível porque você não precisa. Não é essa a visão. A matemática tem que jogar a nosso favor nessas decisões, porque esse auxílio custa caro e vai gerar mais desemprego, porque o Brasil vai cobrar mais caro o imposto lá na frente, as empresas vão quebrar mais, e aí sim a gente vai ter um problema de desaquecimento econômico real. Não é assim que se aquece uma economia e não é assim que se resolve um problema do desemprego. Você resolve o problema do desemprego fazendo com que o Estado atrapalhe o mínimo possível o empresário e a economia. E não é o que é feito, é o que é discutido. Se discutisse aí as reformas trabalhistas, reformas tributárias, reformas administrativas, todas as reformas que estão aí paradas e gavetadas, que esses senhores incompetentes não têm a capacidade de tirar a bunda da cadeira para resolver de fato o nosso problema, a gente não estaria aqui perdendo nosso tempo discutindo 17 bilhões de reais que a gente tem que distribuir para as pessoas, porque temos incompetentes em Brasília incapazes de gerar a economia do nosso país. Ô, Rodrigo, só um adendo aí. Você estava nos Estados Unidos. Eu não sei se lá na Flórida, porque tem a questão do turismo,
Eu não sei se está como em grande parte dos Estados Unidos, que alguns amigos me mandam, né? Não tem gente para servir o hot dog, não tem gente para fazer serviços tidos como menores, exatamente pelos auxílios que o Biden está soltando aí para todo lado. Eu não sei se lá estava igual, mas esse é um bom exemplo para as pessoas entenderem, né? Quando você traz muito auxílio, tem muita gente que vai preferir sim ficar sem trabalhar e ficar recebendo auxílio. Não estou falando que é o caso aqui, gente, de Auxílio Brasil, estou falando que isso é um exemplo. Nos Estados Unidos a gente tem um exemplo disso. Muitas pessoas deixam de trabalhar para viver de auxílio. Isso vai fazer o quê? Encarecer produtos para todo mundo. E quem vai sentir mais é o pobre. Por que vai encarecer? Porque vai faltar mão de obra, vai ter que pagar mais. E aí falta gente, aí aumenta o preço do pão, da carne, da gasolina, e volta especialmente para o pobre. Então, o que o Rodrigo está falando não é não ter empatia, não é porque ele não precisa, não. É porque ele está trazendo, através, como ele bem diz, da matemática e da lógica, um fato. Você ter muito auxílio, o auxílio é importante, a gente sabe que tem gente precisando, gente miserável, mas você ficar aumentando a quantidade, o valor de uma forma eleitoreira, isso vai ter consequências muito pesadas e trágicas que vão atingir especialmente os mais pobres. Clara, eu queria completar dizendo que não há nenhuma política de distribuição de renda mais forte do que o desenvolvimento da economia. Não tem, eu não conheço, e se tiver, me apresente, por favor. Eu vou dar um exemplo que eu vivo. Vou falar sobre o meio rural. Você tinha há 6 anos a possibilidade, e aí cuidado porque as pessoas vão dizer que eu estou dizendo que eu quero explorar a mão de obra. Não. Você tinha a possibilidade de contratar uma pessoa para fazer um trabalho para você, diarista, um diarista do campo, um homem, uma mulher diarista do campo, por R$60, R$70 o dia. Com o número de auxílios que foram surgindo nos últimos 7, 8 anos, a pessoa faz a conta e fala, peraí, mas isso eu ganho com o auxílio. Isso eu não preciso trabalhar. Então você está deixando de ter mão de obra para fazer questões, para fazer coisas que são questões fundamentais e que precisam de mão de obra. E a pessoa, não é que se você oferecer 70, 80, ela vai. Não, ela não vai, porque o auxílio paga isso para ela. Então é um desvio absoluto da função do auxílio. O auxílio seria para atender aqueles absolutamente não necessitados. Mas criou, e infelizmente, e entendam como quiser, se me chamarem de higienistas, pouco me lixo, criou uma horda de pessoas dependentes do óbulo. Vá no dicionário e procure o que quer dizer a palavra óbulo, do óbulo do governo federal. Rodrigo, só uma observação, as reformas são de responsabilidade de todos os poderes lá em Brasília. Então a gente tem que lembrar que quem tem que encaminhar... dos incompetentes de Brasília, eu coloquei todos eles no mesmo pacote. Todos os poderes, porque quem tem que encaminhar as reformas é o executivo, quem tem que analisá-las é o legislativo e quem tem que parar de atrapalhar é o judiciário. Porque não adianta você falar sobre uma reforma trabalhista se um senhor Batman do STF vai lá e volta atrás num dos fundamentos da reforma trabalhista, que era o fato daquele que perder pagar a conta. E aí um daqueles senhores, eu não gosto de falar o nome, porque depois eu posso sofrer sanção na vida. Paulo, o Brasil é o país do vitimismo. Enquanto os poderes tratarem a população como vítima, de vítima que eles tratam de forma também muito conveniente, a gente nunca vai evoluir como uma nação. Enquanto esse povo não entender que o papel deles é assumir a responsabilidade também, que nós como cidadão temos muitos deveres, entre eles votar bem, para a gente conseguir colocar, até mesmo mexer nesse judiciário horrível que existe hoje lá, que atua para muito mais operar os seus interesses do que também o interesse do povo, e não representa em nada. A gente viu aqui a decisão saindo de Minas Gerais e indo lá para Brasília com relação às vítimas de Brumadinho. Quem está defendendo o interesse de quem na hora que o judiciário faz uma coisa dessa? Das corporações, né? Exato. Então a gente... Eles adoram, porque tem os óbulos das... Aí tem, outra vez, procura no dicionário, quer dizer óbulo. Tem os óbulos das corporações que chegam nos bolsos dos Batmans em Brasília. Essa é a verdade. Paulo, mancha uma imagem de um judiciário de Minas Gerais que fez um trabalho brilhante, em tempo recorde, que trouxe aí um pouco de esperança para a população naquilo que diz respeito a ver as empresas pagarem pelos maus feitos,
fez um acordo histórico junto com o governo de Minas com relação aos danos causados ambientais em Brumadinho, e o mais importante, que era na hora das vítimas, as pessoas que perderam parentes enterrados lá naquela lama daquele crime da Vale, pegaram essa ação e jogaram para Brasília para simplesmente cair ao léu e no seu esquecimento. Mas a gente aqui não esquece. Todos os anos a gente irá cantar parabéns a cada aniversário que fizer esse processo parado lá em Brasília. Pode ter certeza absoluta disso. E não é parabéns de comemoração, é parabéns de tristeza, de forma jocosa, irônica. O José Eduardo está dizendo, senhores talkers, hoje em dia nós temos política ou teatro público, onde cada ator busca mais público. Sinto falta de uma política séria, onde um conjunto de regras tem que ser seguido. Que bom que o José Eduardo falou sobre isso, porque política não é essa politicalha que está sendo feita aí. O ato político, ele começa nas suas relações. No bom dia que eu dou à primeira pessoa que eu encontro, eu estou cometendo meu primeiro ato político. E ato político, ele requer seriedade, compromisso cidadão. Mas essa horda de politiqueiros que aí estão fazem politicagem. Eles não fazem política. Política no termo exato da palavra. Ninguém quer purismo, não, tá? Ninguém quer política de puristas, não. Mas política feita com consequência, com responsabilidade. Isso não é feito no Brasil. Mas nós já temos entre nós, para melhorar um pouco esta relação tão dura que temos nessa nossa conversa, a jornalista Camila Dias, advogada, bacharel em comunicação social. A Camila escreveu um artigo, que você pode ler agora no 98live.com.br, na coluna Opinião, e ela fala com relação à vacinação contra a Covid em crianças e as mentiras que estão sendo propagadas por aí. Camila Dias, você já é quase que habitual frequentadora deste programa. Eu não sei se já acertou o cachê com o Rodrigo, mas já lhe digo que é uma dificuldade muito grande fazer isso. Vai ter um problema muito sério para isso. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite, é um prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Boa noite, Rodrigo. Bom saber desse detalhe, viu, Paulo? Gostei da dica. Depois nós vamos conversar, viu, Rodrigo? Não é, Camila? Impressionante, querida. Eu vou acabar acreditando. É verdade. Já começa perdendo. Camila. Ô Paulo, diga. Antes de começar a falar sobre a vacina, eu posso esclarecer para o ouvinte, para quem nos assiste agora na internet, o que é óvulo? É uma covardia deixar o pessoal sem saber. Não pode, fique à vontade. Fiquei muito curiosa e também tive que ir na internet pesquisar, porque o meu vocabulário, por ser extremamente coloquial, e até digo muito isso com meus colegas operadores do direito, gente, vamos parar com essa linguagem excludente do juridiquês, vamos falar a língua do povo. E aí, moeda grega de pouco valor, pequeno donativo feito aos pobres, esmola. É isso que é o óbolo, galera. Então, vamos ficar ligados nisso daí, não vão aceitar esmola, não. É tão melhor a gente correr atrás do nosso, né, do que ficar esperando cair do céu, como dizia o falecido Raul Seixas, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E por falar em esmola, viu, Camila, vou fazer meu pedido de esmola. Hoje postei no Twitter seu belíssimo artigo lá e você nem curtiu, te marquei lá, então estou pedindo a esmola de, sei lá, curtir meu post. Vou fazer isso agora e eu acabei de ver, você acredita? A notificação chegou para mim agora, já até voltei a seguir, olha para você ver como é que eu sou boa para fazer esmola. E até porque quando eu usei o termo óbolo, eu usei de forma jocosa e irônica para que as pessoas possam compreender o que acontece nesse país. Camilinha, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica e a legislação. Olha só, os pais podem ser punidos se não vacinar os filhos? Eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Então, Paulo, quando eu li a manchete de alguns veículos de comunicação, alguns até nacionais, eu dei uma arrupiada, assim, eu falei, nossa Deus, misericórdia. Será que eu vou ter que pagar multa? Vou perder a guarda dos meus filhos, porque eu tenho 2? Eu ainda não me decidi se eu quero vaciná-los. Eu te falo, estou com medo mesmo. E eu estou lendo muito sobre os efeitos colaterais da vacina. Eu não estou olhando o lado político, eu estou olhando a saúde dos meus filhos em primeiro lugar. E eu assustei quando eu li que os pais podem ser punidos, assim, do jeito que estava escrito, parecia que quem deixar de vacinar os filhos contra a Covid pode ser punido com pagamento de multa ou até com a perda da guarda das crianças. Mas isso é mentira.
Isso não existe. Primeiro, porque a gente vive ainda, apesar de não parecer, num Estado democrático de direito. O que significa isso? Eu tenho direito de escolhas, desde que eu não prejudique o outro, né? Eu não posso escolher matar alguém, eu vou responder por isso. Mas eu posso escolher se eu vou frequentar a igreja X ou a Y. Da mesma forma, eu posso escolher se eu vou colocar o meu filho em risco ou não. Por quê? Essa minha liberdade está garantida pelo artigo 5º da Constituição. As nossas garantias individuais. E a vacinação, ela é sim recomendada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que, Paulo, não é toda e qualquer vacina. É aquela vacina que está listada no Plano Nacional de Imunização. E quem é que elabora, quem é que coloca ou tira vacinas desse Plano Nacional de Imunização, Paulo? É o Ministério da Saúde. Então, não é o juiz, não é o promotor, não é o advogado público, não é o conselheiro tutelar, não é o delegado, não é o policial militar, não é ninguém que vai obrigar alguém a fazer alguma coisa que não está prevista em lei. No que tange às vacinas, é o Ministério da Saúde. E a vacina contra a Covid-19 não consta no Plano Nacional de Imunização, pelo menos por enquanto. Ainda, e o Claré pode me corrigir se eu estiver errada, viu, Claré? Ainda não há nada que obrigue o pai a pegar o menino, levar no posto de saúde, toma aqui, vacina contra a Covid, senão eu vou perder a guarda do meu filho. Não é bem assim, sabe? O que o pai não pode deixar de fazer é deixar de vacinar contra a paralisia infantil, o tétano, a meningite, aquelas vacinas que constam no Plano Nacional de Imunização e que podem ser, e isso pode ser conferido no site do Ministério da Saúde. Agora, a vacina contra a Covid ainda está em teste aqui no Brasil, em que pese lá nos Estados Unidos a Anvisa de lá já ter reconhecido a segurança da vacina, aqui ainda não aconteceu isso. Então, assim, graças a Deus, meus filhos têm 5 e 7 anos de idade. Os dois são muito saudáveis, não tem nenhuma comorbidade e não tem nenhuma alergia a nada que impeça que eu dê alguma vacina a eles. Mas eu ainda não estou segura, estou estudando muito quanto a isso, não estou falando que eu não vou vacinar, só que se eu for vacinar, não vai ser porque eu estou sendo obrigada, entendeu? Interessante. Até vi seu artigo, muito bem escrito, Camilo, gostei muito mesmo. Acho que é importante para a gente, como você bem disse, né, trabalhar o serviço de desinformação. Tem uns 3 ou 4 dias que eu tenho falado no Twitter pontualmente sobre isso, não de uma forma clara como você trouxe, mas mais subjetivamente, e eu tenho sido atacado em todos os meus posts sobre o tema. E as pessoas têm certeza que é obrigatório. Só porque o juiz Iberê, que eu conheço, inclusive, há mais de 15 anos, uma pessoa sensacional, eu não sei, tem hora que eu acho que tiraram do contexto aquela frase dele, aquela participação dele. Talvez ele estivesse falando sobre vacinas obrigatórias e não especificamente Covid, porque eu realmente conheço o Iberê e não me pareceu razoável da pessoa que eu conheço ter falado isso de Covid, que a gente sabe que não é assim. Então, eu não sei, as pessoas pegaram isso, transformaram em realidade. E tá difícil. No Twitter eles mandam esse link falando assim, que você quer discutir com o juiz, né? Me mandaram até uma decisão do STF, não sei se você chegou a ver, de um voto, não sobre Covid, né? Sobre outra vacina, falando sobre a diferença de PNI e PNO, mas o importante é a gente trazer a verdade. No seu artigo, me chama um pouco a atenção que você cita o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, não sei, falando sobre obrigatoriedade nos casos em que a autoridade sanitária define, e muita gente acha que a autoridade sanitária é a Anvisa, né? Ela está recomendando, então a Anvisa está definida. Mas aí você menciona uma outra lei. Se você pudesse falar especificamente sobre essa diferença entre essas duas leis, porque as pessoas estão se apegando ao ECA, elas dão Ctrl+C, Ctrl+V e dizem, o ECA fala se recomendou a autoridade sanitária, é obrigatório, e a autoridade sanitária é a Anvisa. Seria importante você falar sobre isso. Certo. A outra lei que eu menciono logo na sequência é a Lei 6.259 de 1975, que dispõe no artigo 3º, cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. E aí eu coloco
que a Covid não está nessa lista, pelo menos por enquanto. E isso que você disse, o Claré, eu não conheço o juiz que deu essa decisão, mas pela forma como a matéria foi escrita, as duas que eu li estão iguais, inclusive, eu não sei quem copiou de quem, qual veículo copiou de quem. Mas eu vi lá que havia uma frase solta, não havia aspas, eles não atribuíram ao juiz a fala de que a Covid... que a vacina contra a Covid-19 é obrigatória. Mas logo embaixo, eles colocam aspas do juiz, falando, né, que quem não obedecer e deixar de vacinar os filhos incorre nisso daí que a gente acabou de mencionar. E eu acredito que ou foi uma inexperiência de quem escreveu, o que eu duvido muito, ou, de fato, houve uma certa manipulação textual para induzir o leitor e o receptador da mensagem a acreditar que o juiz tenha dito isso. Pode ser que ele disse, não sei, porque também juízes são humanos e também erram, mas da forma com que foi escrita, eu, como jornalista, se um juiz vira para mim e fala, inclusive a da Covid-19, eu ia colocar em aspas, eu ia pedir ele um vídeo, eu ia publicar o vídeo dele falando isso, entendeu? E a outra lei que eu cito na sequência, não sei se vocês vão comentar sobre isso, é que pelo fato de não estar incluído no Plano Nacional de Imunização, incluída essa questão da Covid-19, há também uma lei que eu, assim, no início, eu fiquei um pouco incomodada com a lei de abuso de autoridade, enquanto jornalista. Fiquei muito incomodada em 2019 e no início de 2020, quando ela entrou em vigor, porque ela tira um pouquinho das nossas asinhas de jornalistas, né? Bota um pouco de limite e esbarra até na Constituição, no artigo 7º. Mas a autoridade, ou quem representa uma certa autoridade, que obrigar um pai, uma mãe a vacinar um filho com uma vacina que não está no PNI, pode responder, inclusive, por abuso de autoridade também. E isso, os textos jornalísticos, entre aspas, estou falando entre aspas para quem está no rádio não escutar, não disseram também, não explicaram isso. Então, assim, mostraram só um lado do negócio, não mostraram o outro lado, sabe? Isso me incomodou bastante. Camila, existe uma discussão que já está se prolongando há algum tempo. Existem pais que nem só por motivos ideológicos ou políticos como esse que a gente está vendo aqui agora, não. Essa discussão da vacina tomou um contorno político inaceitável. E você não pode falar que você é a favor porque você é criminoso, nem que você é contra porque você é criminoso. Exatamente. Então, é um contorno inaceitável à discussão. Mas existe uma discussão que vai além dos princípios ideológicos ou políticos, que pais que têm questões filosóficas, existenciais e religiosas, por exemplo, pais veganos, que não permitem a colocação de nada que tenha material genético no corpo dos seus filhos ou deles mesmos. Existem essas pessoas, Paulo? Desculpa a ignorância, não é possível. Sim, existem veganos... Que não tomam vacina por isso? E esse conjunto de pais... Já vi muito grupo de mães falando que não ia vacinar o filho por conta disso, porque a vacina é a base de ovo. Aí é que está a questão, principalmente por causa disso. Uma delas tem essa composição. Mas vamos lá. A questão central, então, esses pais que, por motivos filosóficos, de comportamento ou religiosos, entraram na justiça para que não fossem obrigados nem àquelas que são inscritas no Plano Nacional de Vacinação, no PNI, Plano Nacional de Imunização. Esses pais venceram em primeira instância, foram derrotados em segunda instância, e a questão agora está na mão do STF. O STF, inclusive, está protelando reunir-se para discutir sobre isso. Eu tenho até acompanhado essa questão, porque eu fiquei surpreso com um avô de uma criança, que é meu amigo, que disse, olha, eu não vou permitir que meu filho vacine o menino porque injeta no corpo algo estranho ao corpo dele, independente do que seja a substância. Ele é vegano, radicalmente vegano, e acredita nisso. Bom, isso posto, a gente tem que entender que a discussão não para por aí, porque limitar a discussão ao que é obrigatório ou não é obrigatório, a gente deixa pequeno o campo da discussão. Sim. A gente tem que aumentar esse campo da discussão. Sim, isso também pode, talvez, Paulo, eu me sinto assim, a questão está parada lá no STF, e o STF tem sido muito criticado por estar legislando, né, ao invés de julgar.
E talvez eles façam, por analogia, isso possa ser comparado com a liberdade religiosa, que é garantida também pela Constituição Federal. A gente sabe que tem algumas religiões que não aceitam, por exemplo, que um dos seus receba transfusão de sangue, né? Por conta de questões e crenças religiosas. E não há, né, não há juiz que obrigue o médico a fazer a transfusão de sangue, mesmo que seja para salvar a vida de alguém, sem o consentimento da família, porque por estar ferindo essa liberdade religiosa. Essas crenças filosóficas, eu acredito que o STF deva demorar um pouco mais a fazer esse julgamento, por ser uma questão muito polêmica, e talvez devam seguir essa analogia da liberdade religiosa. Agora, a minha pergunta é, a pessoa, ela não tem o direito de escolher? Porque suponho que eu seja da religião X ou Y, eu não vou mencionar aqui nenhuma religião para ninguém, depois, porque no rádio e na internet a gente às vezes fala uma coisa e o pessoal entende outra. E aí, para não ser processada, quem falou? Foi o Rodrigo, né, no início? Falou? Foi o Claré? Não sei. É melhor a gente resumir algumas coisas. Eu acredito que isso vai ser julgado por analogia. Se eu fosse de alguma religião, estivesse lá morrendo, numa cama de hospital, e tivesse a chance de escolher, eu ia escolher viver ou morrer. A eutanásia, por exemplo, ela é muito criticada no Brasil ainda. Não, há colegas meus, inclusive, da graduação, que fizeram brilhantes trabalhos sobre o direito de morrer. O direito de você estar deitado numa cama, lá com uma doença terminal, e pedir para que desliguem os seus aparelhos. Isso aqui no Brasil ainda é muito polêmico. E a questão da vacinação, eu acho que gira em torno disso. A tendência talvez seja para que... E eu não estou fazendo futurologia, tá? Eu estou me baseando no que eu estudei em direito constitucional, no que eu tenho lido em relação à temática, e se a análise for comparada à liberdade religiosa, a tendência para que essas crianças fiquem sem vacina, as chances são grandes. E eu participava de grupos de mães, inclusive eu fico apelando às vezes, o que não me acrescenta eu vazo. E eu até saí de um grupo por causa de uma discussão dessa, sabe? As mães falando que não iam vacinar os filhos, porque não iam injetar neles derivados de ovo, por serem veganos. Mas, Camila, eu acho que a discussão ela tem que ir um pouco além, independente da religião, tem que ir pela vontade. Eu acho que o ser humano, principalmente uma parte deles, gosta de cabresto, no qual o Estado manda na vida deles, eles sentem essa necessidade. E alguns que ficam defendendo a obrigatoriedade da vacina por questões políticas e não filosóficas, simplesmente por uma questão de querer atingir diretamente aí o presidente, que tem uma visão equivocada, no meu ponto de vista, com relação à pauta da vacinação em si. E isso quando vira uma briga política, e aí as pessoas abrem a concessão no qual elas aplaudem o Estado, a possibilidade do Estado obrigá-la a fazer algo, elas esquecem que isso pode ser cobrado lá na frente, principalmente com um judiciário como o nosso, o STF. A partir do momento que ele entender que ele manda a gente fazer uma coisa, a gente tem que obedecer, ele vai começar a mandar a gente fazer várias coisas e a gente terá que obedecer. A pauta da vacina, ela não me contamina no ponto de vista do tema em si, é muito mais a questão contextual, de simplesmente a gente estar discutindo um Estado obrigar a você a se vacinar e obrigar a você a vacinar o seu filho, que, enfim, envolve aí outros fatores muito maiores do que aqueles de se vacinar. Repito, eu me vacinei das 2 doses, estou ouvindo o pediatra dos meus filhos para tomar a decisão com relação a que farei com a vacina com eles, e não tenho o menor problema com isso. Só que eu faço isso de boa vontade, de boa fé, na minha vontade, em cima daquilo que eu acredito que é o melhor para mim e para minha família. Eu jamais vou aceitar o que o governo me diga o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. A partir do momento que você abre uma concessão, você dá abertura para que eles façam o que eles quiserem. Repito, meu medo não é o presidente da República e nem muito menos desses Zé Ruelas que estão no Congresso e no Senado. O meu medo é o judiciário, que adorou governar e está cada dia que passa gerenciando o nosso país como eles bem entendem. Este é o problema. A nossa briga no futuro não vai ser nem Lula versus Bolsonaro, vai ser a população tentando entender esse judiciário que foi literalmente tomado de todos os poderes para si, né? Ele simplesmente absorveu
o legislativo, ele absorveu o executivo e agora ele quer falar exatamente aquilo que a gente pode ou não fazer dentro da nossa casa, com a nossa família. Eu não acho que isso vai terminar bem. E aí eu me assusto muito mais, e aí eu fico muito mais assustado. Porque se nós entendemos a Constituição dos Poderes, primeiro, nem o Executivo tem o direito de exigir porcaria nenhuma de ninguém. Nenhum poder dos três tem direito de exigir. E se você fala do Judiciário, então, me preocupa muito mais, que o Judiciário não pode determinar nada que esteja fora da lei. E também não pode interpretar a lei ao seu bel prazer. Afinal, essa senhora que a Camila está mostrando agora, ela tem uma venda nos olhos para praticar. Mas ela está espiando pra caramba. E a balança na mão. E a balança. Ela está espiando pra caramba. E agora, é bem desequilibrada essa balança, né? Meu marido fica me zoando, falando que tem que pôr uma moedinha do outro lado para equilibrar. Meu marido fica me zoando. E a discussão maior é que se nós temos qualquer dos três poderes tiranos, o executivo, o legislativo ou o judiciário, se qualquer um dos três for tirano, nós não estaremos vivendo o Estado pleno de direito. Lembrando que esses três poderes que você menciona no caso da vacina estão lá em Brasília, longe da realidade. Se vivêssemos como na Suíça, nos cantões, né, como os municipalistas defendem, aí sim o cara ia ter pelo menos vergonha na cara de sair e ver o cidadão. Lá em Brasília fica escondido, então dá uma canetada, não sabe o que se passa. Aquela velha monarcas da justiça. E a gente aprende nos cursos de ciências humanas, né, Paulo, que não é de hoje, que quem está no poder tem aquele foco principal, dividir para conquistar. Qual que é o interesse do governante de ver uma nação unida, né? Nenhum. Então, quanto mais a gente brigar igual cachorro e gato aqui por conta de vacina, por conta de motociata, por conta de pão com salame na carreata, por conta disso ou daquilo, melhor para quem está lá em cima. Gente, natural que a gente divirja em pautas, mas a gente tem que ter um mínimo de coerência com relação aos valores de uma nação. A gente não pode simplesmente divergir em tudo, não. Existem coisas que são inegociáveis. E a nossa liberdade deveria ser a primeira delas, e não é. As pessoas se vendem muito barato no nosso país. São pessoas covardes, são pessoas vazias e são pessoas cegas ideologicamente. E simplesmente rifam a nossa liberdade só para ter o bel prazer de ganhar uma discussão política. Isso é errado. Terminou por aqui o nosso 98 Talks, que pena, está na hora de acabar. Rápido. Mas é rápido, e tudo que é rápido é bom, porque dá vontade de ter o dia seguinte. Então a gente faz rápido para que as pessoas pensem, discutam, repercutam, ampliem, porque esse é um programa de opinião. 98 Talks foi no ar, no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Quer conhecer mais? Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Obrigado, Antônio Clara Júnior, Rodrigo Carneiro, Camila Dias, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha aqui pelo 98 Live, pela 98 FM ou pela Rede Mais HD. Quem está na 98, Rede 98, fica com o Arena. E quem está na Rede Mais HD vai ficar com o Jornal da Record. Amanhã, 7h, se tudo der certo, a gente torce para dar, a gente está de volta. Termina aqui 98 Talks.